Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para vocês, e eu confesso que eu relutei um pouco, porque quando o Espírito Santo começou a colocar isso no meu coração, eu pensei, poxa, mas isso parece tão específico, tão direcionado a um tipo de pessoa, e talvez os outros se desinteressem. Mas, à medida em que eu fui mergulhando na palavra, eu fui também sendo convencido pelo Espírito que, na verdade, esse tema interessa a todos nós, porque de uma forma ou de outra nós estamos envolvidos com essa realidade. Eu quero falar nessa noite sobre uma bênção, a bênção chamada filhos. Diga comigo, uma bênção chamada filhos. Bom, não faça nenhuma conclusão agora, porque talvez você pense, não, pastor, mas então não é para mim hoje, eu nem casado sou, então essa palavra não é para mim. Ou quem sabe você diga, eu já criei os meus filhos, eles já estão tendo a sua própria vida, e não tem mais nenhuma influência sobre eles. Mas antes que qualquer desinteresse tente tomar o seu coração, eu quero dizer em primeiro lugar que todos nós aqui, precisamos entender qual é o pensamento de Deus. Os que são solteiros precisam desde já entender quão abençoado é ter filhos, porque vão se casar, claro, não é verdade? Meu Deus do céu. Eu vou começar tudo de novo. Esquece o que eu falei, eu vou começar tudo de novo. Parece que a solteirada costuma se concentrar nessa região aqui. Eu estou em fé declarando que você vai se casar e ser feliz. Agora sim, então, meu Deus. E os filhos serão resultado também dessa bênção na sua vida. Olha, eu posso falar sobre esse tema assim com muita autoridade, sem nenhuma arrogância, muita gratidão, na verdade, a Deus. Porque eu e Mônica temos 2 filhos já adultos, que já têm plena liberdade de tomar suas próprias decisões. E vocês sabem que eles foram criados no altar. Para quem está chegando agora e não sabe, esse bonitão que estava dirigindo louvor aqui é meu filho. Deu para ver pelo layout que, né? Nós somos muito abençoados com a vida dos nossos filhos, nos sentimos realizados na vida deles, com aquilo que eles são, com aquilo que eles estão produzindo no altar. E na verdade, as sementes que nós lançamos em suas vidas, ao longo do tempo, Gabriel está com 22 anos, então é bastante tempo de semeadura, mas eu diria que a maior parte das sementes que nós lançamos nas vidas dos nossos filhos, nós acumulamos antes mesmo de nos casarmos, porque nós aprendemos a palavra de Deus, nós entendemos quais são os pensamentos de Deus, e nós já estávamos nos preparando para uma fase que ainda não tinha chegado na nossa vida. Por isso eu digo que você que ainda é solteiro, que é recém-casado, não tem filhos, isso interessa muito a você, porque você terá filhos e eles serão benditos do Senhor na sua vida e nessa geração. Eu me lembro que, há uns anos atrás, acho que foi a primeira vez que eu me choquei com uma realidade, porque nós vivemos num tempo em que a sociedade, de uma forma geral, se distancia tanto de Deus e vai rejeitando as veredas antigas, os pensamentos que Deus, o nosso Criador, estabeleceu. Sabe, aquele que inventou a coisa e colocou o manual do fabricante à nossa disposição. Deus nos deu a sua palavra para que nós edifiquemos a nossa vida e as nossas famílias de acordo com os valores eternos. Mas nós estamos num tempo de tanto relativismo, de tanto egoísmo. Eu nem tenho os termos certos, porque às vezes o que eu percebo é que as pessoas não querem responsabilidade. E por não quererem responsabilidade, elas abrem mão do que é o melhor da vida. Eu me lembro que há alguns anos eu me sentei aqui num escritório da igreja e eu estava tendo uma conversa com um jovem engenheiro. Nós estávamos buscando um profissional para contratar, para acompanhar a obra de expansão desse prédio que nós temos aqui. Eu me sentei com aquele rapaz, um jovem
engenheiro, seus 30 e poucos anos, simpático. Estávamos conversando, eu querendo conhecê-lo. E, num determinado momento, ele começou a se apresentar, a falar que ele era casado não há muito tempo e tudo. E eu perguntei, vocês têm filhos? E a resposta dele, eu sei que é comum, mas foi a primeira vez que eu me choquei com isso. Quando eu perguntei, vocês têm filhos? Ele me disse, não, nós não temos e nós decidimos que não queremos ter. E eu vi que aquilo era um assunto aparentemente fechado na sua vida, mas eu perguntei por quê? Ele disse, pastor, é tanta responsabilidade ter um filho. E nós vivemos um tempo tão difícil, com tantos riscos, tantos perigos, que nós já nos casamos com essa determinação de não ter filhos, de investir na nossa vida profissional, desfrutar um do outro, e é isso. E eu aproveitei aquele gancho para falar da minha família com ele. E eu disse quão abençoado é ter filhos e que, de fato, é uma grande responsabilidade, mas que quando nós temos uma estrutura em Deus e quando nós temos o que dar aos nossos filhos, além da matéria, do estudo, quando nós temos valores firmes e quando nós temos uma comunidade como essa, que tem tantas ferramentas que podem nos ajudar a encaminhar os nossos filhos, então é diferente. Eu tentei convencê-lo de que ele estava equivocado, mas eu fiquei frustrado com o final daquela conversa, porque quando terminamos parece que nada tinha entrado no seu coração. E ele se foi, nós o contratamos, ele ficou aqui trabalhando conosco durante vários meses. Eu acredito que aquele processo de relacionamento conosco, e especialmente com um dos nossos pastores que hoje está na Espanha, o pastor Zé Dalmo, o influenciou e esse rapaz se converteu ao Senhor Jesus. Ele abriu o coração para Cristo e se entregou ao Senhor. E por uma questão de conveniência, ele começou a frequentar uma outra igreja evangélica da cidade, numa outra região. Mas um tempo depois eu fui surpreendido, porque eu estava num culto aqui. E já depois de muito tempo sem vê-lo, ao final ele me procurou. E a cara dele estava iluminada, tinha um sorriso diferente, e tinha uma coisinha nos braços dele. E ele disse, pastor, eu vim aqui para participar do culto com vocês, mas na verdade eu vim aqui para que você conheça a minha filhinha. Nós tivemos um filho e nós estamos muito felizes com isso. Eu falei, uau, caiu um sofisma na mente de um casal. Certamente o fato deles terem se encontrado com Cristo, começado a receber a palavra de Deus, foi muito importante para essa mudança. Mas a verdade é que aquilo que me assustou na vida daquele jovem, um jovem com uma carreira profissional promissora, dizendo, não quero ter filhos, estamos decididos, porque é muito peso, é muita responsabilidade, aquilo me assustou, mas é mais comum do que eu gostaria de admitir. Cada vez mais as pessoas se casam, mas não assumem realmente um casamento, porque a ótica de Deus para o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher que deve durar a vida toda. As pessoas, de uma forma geral, estão deixando isso para trás, entrando em relacionamentos convenientes, na verdade. Estamos juntos enquanto der, se não der certo, a gente não precisa nem de papel, porque já facilita também, cada um vá para viver a sua vida. E a reboque de tudo isso, os filhos são um problema. Quanta gente hoje pensa em filhos e pensa problema, gasto, responsabilidade, eu não quero isso. E sabe, irmãos, isso vai na contramão de tudo que Deus pensa. A palavra de Deus, basta nós conhecermos um pouquinho, vai nos levar a um projeto no qual família é o centro. E no centro da família, no centro do casamento, do propósito do casamento, estão os filhos. O casamento, ele não nos é dado como direito apenas para desfrutar um do outro, mas também como missão. Nós nos casamos para gerar e para formar pessoas que cumpram o propósito de Deus. E nós nos realizamos, realmente, nós nos realizamos quando isso acontece.
E abrir mão disso é abrir mão de uma riqueza tremenda. Olha, eu leio a palavra, aliás, eu quero ler com você, e é tão claro o que Deus pensa. Por exemplo, Salmo 127, versículos 3 a 5, diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Veja bem, essa é a ótica de Deus. Filhos são uma recompensa que Deus nos dá, são uma bênção que o Senhor derrama sobre nós. Feliz é o homem que pode encher a sua aljava. A aljava era aquela bolsa onde os flecheiros, os arqueiros, eles colocavam as flechas. Filhos são como flechas na mão de um guerreiro. Logo no salmo seguinte, o Salmo 128, também fala da família, no centro do propósito de Deus. Diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Verdade ou não? Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Devia dizer amém para aproveitar. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos teus filhos. Haja paz em Israel. Alguma dúvida de que isso é bênção, irmãos? Mas a gente está tão encharcado, não é, dos pensamentos do mundo, desse relativismo, desse eu quero viver para mim mesmo, eu quero ser feliz, eu quero ter direitos sobre todo o meu tempo e os meus sonhos, não quero compartilhar com ninguém. E muitos estão abrindo mão dessa riqueza. Agora, claro, eu admito que, como praticamente tudo que tem valor na nossa vida, filhos custam preço aos pais. Quem aqui é pai? Quem tem filhos, criados, sendo criados, já adultos, quem é pai aqui? Bom, muita gente. Então você sabe que eu estou falando a verdade. Filhos custam, sim ou não? Uau, custam, né? Desde o bolso, não é verdade, irmãos? Eles custam no bolso, mas eles custam muito mais do que dinheiro. Eles custam atenção, eles às vezes custam nossas lágrimas, nossas preocupações, nossas noites de sono, sim ou não? Quem sabe do que eu estou falando aqui? Mas tudo que tem valor na nossa vida custa, querido. Você nunca vai ser uma pessoa bem-sucedida sem investir. Desculpa aí. Tem gente esperando ganhar na Mega Sena, sabe? Isso não é um projeto de vida. Tudo que custa na nossa vida, aliás, tudo que tem valor na nossa vida vai custar. E eu sempre digo, aliás, é capítulo de um dos meus livros, né? Considere quanto vale, não quanto custa. Fala para o vizinho que está aí, considere o quanto vale, não quanto custa. Mas custa. Há uma necessidade de investimento para que os nossos filhos cheguem, porque esse é o propósito, não é? Porque filhos não são dados para nós. Nós desfrutamos deles até certo ponto, mas depois nós os entregamos para que eles cumpram o seu próprio propósito. E onde nós queremos chegar? Queremos chegar àquele ponto em que eles estejam formados, não formados simplesmente do ponto de vista intelectual, claro que isso é importante, mas em que nós, os que somos de Deus, nós, os que reconhecemos que a vida não tem sentido sem o Senhor. Você reconhece isso? Eu simplesmente não consigo imaginar a minha vida sem Deus, não é sem Deus, é sem um relacionamento com Deus, porque Deus existe, está aí. Então nós, os que temos essa mente, nós não conseguimos entender sucesso na vida dos nossos filhos, senão que eles também sirvam ao Senhor e edifiquem as suas próprias casas de acordo com os mesmos valores. O Salmo 144, versículo 12, para mim, descreve muito bem essa nossa missão.
a missão dos pais. Diz assim: então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Eu acho que define bem. O papel dos pais é prover tudo o que é possível para que, ao chegar na idade adulta, os filhos sejam como plantas viçosas. É difícil que você tenha uma planta viçosa sem cuidado. E ainda mais profundo é a outra expressão, que as nossas filhas sejam como colunas lavradas ou como colunas esculpidas para embelezar um palácio. E você sabe que para ter uma coluna esculpida é preciso investir nela, né? Há um trabalho aí. Então, esse é o plano de Deus. E esse desafio, seria bom se nós tivéssemos assim uma cartilha, não é? Como criar filhos. Bom, nós temos princípios na palavra, eu vou falar de alguns deles aqui. Mas a gente não tem um manual exato, porque a verdade é que cada um é cada um. Quem é pai aqui de mais de um filho já descobriu que cada um é cada um. Verdade ou não? Eu tenho 2 e eles são extremamente diferentes um do outro, né? Então, cada um é cada um. Cada momento requer um certo tipo de investimento na vida deles. Então, não há um manual fechado, mas há princípios na palavra de Deus. A palavra diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for adulta, ela não se desviará dele. É uma promessa geral. Às vezes nós encontramos na realidade pessoas que se afastam, que tomam decisões, que escolhem diferente disso que o Senhor promete, porque afinal de contas, todo ser humano tem livre-arbítrio, tem direito de escolher. Mas, ainda que haja certos acidentes, nós temos na palavra de Deus direção. E eu quero nessa noite, talvez eu esteja gastando muito tempo aqui para chamar a atenção para o assunto, mas eu quero nessa noite mostrar para você que é pai hoje, para você que será pai e mãe amanhã, para você que já criou seus filhos, mas que hoje gera filhos na fé, discípulos, e quão importante é que aqueles que já passaram por esse desafio, né, de criar os seus filhos, que eles emprestem a sua experiência. Vocês que já têm os seus filhos vivendo a sua própria vida, fora de casa, vocês têm muito a ensinar aos mais jovens, porque vocês têm experiência. Experiência não se compra no mercado, não é verdade? E experiência, que eu digo, é aquilo que você acertou e até mesmo aquilo que você errou. Você pode ensinar, você pode ajudar alguém que está nesse desafio com o seu conselho. Então, dito isso, eu acho que eu incluí todo mundo, isso interessa a todo mundo. Mas o que nós podemos fazer para ser pais bem-sucedidos? E ser pai bem-sucedido significa levantar nos nossos filhos a condição de que eles também sejam bem-sucedidos, inclusive em relação à fé. Eu vou tomar o exemplo de um casal cujo filho se tornou modelo, um dos principais personagens da Bíblia. O filho desse casal foi, durante a sua vida, ele foi um profeta em Israel, e não apenas profeta, ele foi sacerdote na casa de Deus, não apenas profeta e sacerdote, mas ele foi também juiz em Israel, no tempo em que Israel não tinha ainda reis. Então, a nação era governada por juízes, e esse homem se tornou um dos grandes juízes de Israel. Eu acho que você que conhece a Bíblia já sabe de quem eu estou falando. Eu estou falando de Samuel. Quantos já ouviram falar de Samuel? De fato, Samuel foi um modelo de filho, viveu a sua vida de uma maneira tão digna que, quando chegou ao final da vida, ele reuniu a nação diante de si e perguntou: eu vivi a minha vida toda diante de vocês, eu devo alguma coisa a alguém aqui? Eu já defraudei alguém? Eu já decepcionei alguém? Eu já fiz alguma coisa em minha vida diferente daquilo que eu sempre preguei? Ele se expôs na sua velhice ao escrutínio de uma nação, imaginem. E ninguém tinha nada para falar, a não ser: não, Samuel, você foi sempre o homem de Deus que nós
admiramos. Já pensou você ter um filho assim? Mas a verdade é que esse homem foi resultado do coração de um casal, especialmente de uma mulher, porque a sua mãe era muito, muito, muito dedicada. E o foco da palavra é colocado sobre ela. O nome dela era Ana, o nome do seu marido Elcana. E a vida deles é muito inspiradora, especialmente a maneira como eles interagiram com seu filho Samuel durante a sua fase de formação. Eu quero mostrar para você aqui, na vida de Ana e Elcana, o que é necessário para nós sermos pais bem-sucedidos. Eu quero que você acompanhe a leitura, bom, vai estar aqui no telão, mas se você quiser marcar na sua Bíblia para depois estudar, é bom também. 1 Samuel capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10, diz assim: Elcana, seu marido de Ana, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Eu quero fazer a pausa aqui, porque aqui eu quero colocar uma das principais ações que nós precisamos viver para que os nossos filhos sigam o caminho do Senhor. Pais bem-sucedidos oram e choram pelos seus filhos. Eu quero falar de novo, porque às vezes nós nos esforçamos com tanta coisa, nós corremos para todo lado, nós nos desdobramos. Eu vejo pessoas quase escravas do trabalho, porque querem dar o melhor para suas famílias. Mas são pessoas que não trazem Deus para a história, porque não oram. E orar, e muitas vezes chorar pelos filhos. É claro que isso aqui aconteceu antes mesmo que Samuel nascesse, porque Ana era estéril. Ana não podia gerar filhos, mas ela queria muito ter filhos, porque ela entendia a mente de Deus e ela percebia que gerar filhos fazia parte de um processo celestial. Então ela clamava e ela orava. E eu diria, queridos, que uma das coisas mais práticas que nós podemos fazer para que os nossos filhos sejam abençoados é dobrar os nossos joelhos e orar diante de Deus. E mesmo naqueles momentos em que parece que eles estão tão distantes, porque é verdade que acontece, às vezes, mesmo em casas onde as coisas estão sendo bem edificadas, de acordo com os valores eternos, mas há adolescentes, há jovens que resolvem andar pelo seu próprio caminho, e mesmo nesses momentos, quando parece que eles estão tão distantes, quão importante é que os seus pais dobrem os seus joelhos, e se necessário chorem diante de Deus pelos seus filhos. Isso é fundamental. Sabe por quê, meu querido? Você ora por aquilo que você dá valor. E quando você ora, você mostra a sua fé e a sua dependência de Deus. Por favor, não bata no peito e diga: eu me basto para criar os meus filhos. Todos nós precisamos da intervenção do Senhor na vida dos nossos filhos. Eu não posso dizer que porque eu e Mônica procuramos praticar a palavra, transferir a palavra para os nossos filhos, ser um bom modelo para eles, eles estão no altar por nossa causa. Eu não posso dizer isso. Eu tenho que admitir que se eles estão no altar apaixonados pelo Senhor, é porque o Senhor interveio na vida deles, porque o Senhor colocou a mão na vida deles, porque o Senhor os conquistou. Então, orar pelos nossos filhos é essencial. Você ora pelos seus filhos. Sabe, na verdade nós deveríamos... Bom, nós orávamos pelos nossos filhos antes deles existirem. Eu e Mônica orávamos pelos nossos filhos antes deles serem gerados. Nós orávamos ao Senhor. Nós estávamos nos antecipando. Você faz isso? Bom, você que é solteiro, que está gastando toda a sua oração em busca da esposa, do marido, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem sabe você pode dividir um pouco a carga e dizer: Senhor, e já antecipo também que o Senhor vai me abençoar, então já oro pelos meus filhos.
Dobre seus joelhos pelos seus filhos. Eu perdi, no final do ano, a minha maior intercessora. A minha mãe, que o Senhor recolheu em dezembro, certamente foi a pessoa que me sustentou em oração ao longo da minha vida. Tanto. Quando ela partiu, eu senti o baque não apenas da saudade, mas eu disse, meu Deus, como eu posso ficar sem esse respaldo de oração? O Senhor vai ter que levantar aqui umas 20 ou 30 mulheres para orar pela minha mãe. Então, gente, tá aí, está aberta a vaga, porque eu preciso dessa oração. Sabe, e interessante que não se trata apenas de orar pelos nossos filhos enquanto eles estão conosco. Meu pai estava aqui hoje pela manhã, e essa semana nós estávamos conversando, e ele me dizia, todos os dias eu tenho uma listinha ali, ele me disse, uma listinha de oração, e todos os dias eu tenho orado por você, pela Mônica, pelos meninos. E eu falo, uau, 83 anos, e continua batendo a porta de Deus pelos seus filhos, que já são adultos, já estão, tocando a sua própria vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado, oração. Oração é fundamental. Pais bem-sucedidos oram e choram. Às vezes a nossa oração precisa ser regada com lágrimas, essa é a verdade. Há momentos em que nós pensamos, bem, parece que tudo saiu de controle, eu tenho um filho tão distante de Deus, tão distante de mim. Chore diante do Senhor por eles. Coloque no altar a sua oferta, faça como Jó fazia. Os filhos de Jó eram adultos, casados, mas Jó apresentava-se diante do Senhor com sacrifícios pelos seus filhos. Oração, querido. Segundo lugar, pais bem-sucedidos creem nas promessas de Deus sobre os seus filhos. Eu quero ler o texto, 1 Samuel 1, do versículo 12 em diante. Acompanhe comigo aqui. Enquanto Ana, continuava a orar diante do Senhor, Eli, que era o sacerdote, observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então, Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia, eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu, o sacerdote, vá em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então, ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Percebe? Uma mulher que se derrama no altar e que recebe uma palavra de Deus. O sacerdote Eli, que a princípio não entendeu a sua angústia, a sua busca, a julgou de uma maneira equivocada, mas quando finalmente ela explicou que ela estava orando por um filho, que na verdade ela nem tinha, ela estava orando para ter. E o sacerdote libera uma bênção sobre ela. E aquela bênção entra no coração dessa mulher. Aquela palavra dada por um homem de Deus entrou de uma maneira tão forte no coração dessa mulher, que a partir dali o seu semblante mudou. A partir dali a angústia a deixou. Por quê? Porque ela tinha uma promessa. E aqui eu quero me dirigir a todos os pais que vivem agora angustiados porque estão vendo os seus filhos em caminhos tão estranhos, quem sabe distantes de Deus, distantes até de casa, vivendo uma vida tão antagônica àquilo que você desejou, sonhou, ministrou, e quem sabe você está profundamente angustiado por isso. Eu quero te pedir em nome de Jesus, não se esqueça das promessas que Deus tem. Creia nas promessas, apegue-se às promessas. Sabe, quando Deus fala alguma coisa, e Ele tem falado tanto conosco acerca das nossas famílias, você precisa se agarrar a isso. E ainda que as circunstâncias estejam dizendo uma outra coisa, continue afirmando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos serão benditos, eles estão amarrados no altar, ainda que estejam vivendo um tempo de aflição ou um tempo de desvio, eles virão, porque eu tenho promessas
para a vida dos meus filhos. Como é importante as promessas de Deus, elas nos sustentam em tempos difíceis. Ainda essa semana eu estava trocando mensagens com um amigo, um casal de pastores muito abençoado, exemplares, mas que estão vivendo o drama de ver uma das filhas completamente desviada e vivendo de uma maneira vergonhosa. E nós nos comunicamos essa semana. Eu disse, olha, eu sei que isso acontece. Às vezes os filhos escolhem outro caminho por falhas nossas, porque nós não fomos um bom espelho. Isso temos que admitir que às vezes acontece, nós não conseguimos refletir sobre eles, a imagem de Deus. Mas às vezes acontecem também em famílias perfeitas não existem, mas acontece também com famílias bem estruturadas, com pais que amam ao Senhor e que praticam os princípios da palavra. Eu disse a ele, o primeiro pai que perdeu os filhos e que viu os filhos virando as costas para andar pela sua própria cabeça, foi um pai perfeito. Foi o próprio Deus, não é verdade? Porque Deus criou o homem, o colocou lá no Éden, e Deus era tão presente, Deus cercou o ser humano, os filhos que Ele criou, de tudo que eles necessitavam, e lhes dava a sua presença, porque o que mais filho precisa é de presença de pai. E o pai estava lá todos os dias, mas ainda assim os filhos resolveram andar por outro caminho. Eu sei que isso acontece, eu sei que há aqui nesse auditório, quem sabe nos acompanhando pela internet, gente sofrendo por isso. Mas eu te peço em nome de Jesus, não abra mão das promessas. Dê mais valor e ouvidos às promessas de Deus na vida da sua família do que nas circunstâncias que querem provar o contrário. Amém? Pais bem-sucedidos se apegam às promessas de Deus. Pais bem-sucedidos consagram seus filhos ao Senhor. Versículo 11, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres a atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Bem, isso aqui precisa ser entendido dentro de um contexto, nos tempos bíblicos, não é? Existia um tipo de gente que era diferente. E era diferente porque era completamente consagrada a Deus. A Bíblia chama de nazireus, os nazireus. Os nazireus eram pessoas que eram entregues ao Senhor, que viviam completamente para o Senhor. E uma das identificações dos nazireus é que não se passava navalha na sua cabeça, nos seus cabelos, nem nas suas barbas. E Samuel foi um nazireu, porque sua mãe o consagrou, aliás, seus pais o consagraram, não é? Nós temos outros nazireus na Bíblia, Sansão foi um nazireu. Mas o que eu quero dizer é que pais precisam ter a coragem de consagrar seus filhos ao Senhor. E talvez você não entenda exatamente o que significa isso, porque vira e mexe a gente tem aqui um culto especial, onde os pais podem trazer seus filhos ao altar, entregá-los a Deus, e nós procuramos conscientizá-los do que isso significa, mas nem todos entendem a profundidade. Eu percebo que muitos pais trazem os seus filhos ao altar para dizer, Senhor, abençoa os meus filhos. Claro, todos nós queremos a bênção de Deus sobre os nossos filhos. Mas consagrar os filhos é muito mais do que abençoá-los. Consagrá-los é entregá-los. Consagrá-los é dizer, Senhor, eles não são meus, eles são teus. O Senhor faça deles o que bem lhe parecer. A consagração, meu amado, é Deus, eu estou entregando no altar uma pessoa que eu amo para a vida ou para a morte. E quando a gente tem essa profundidade, então é bem mais sério. É bem mais sério. Mas é o que Deus espera, e eu vou te dizer uma coisa, é a única maneira que você tem de se garantir que não vai perder os seus filhos. Ontem a nossa comunidade aqui, ela foi assim machucada, porque
uma garotinha de 8 anos, filha de um casal precioso aqui, depois de muito tempo lutando com uma enfermidade, ela faleceu com 8 anos. Então, imagine a dor desse casal e a dor de todo mundo que está à sua volta, não é? É difícil entender essas coisas e nem a gente foi chamado para entender nada. Mas sabe, é diferente quando você entrega. Porque às vezes perdemos porque não entregamos. A única maneira que você pode, assim, garantir que você não perderá os seus filhos é entregá-los, porque se você entregou, pronto, você não perde. Está com o Senhor, é dele. E eu sei do que eu estou falando, porque nós entregamos os nossos filhos no altar e nós fomos provados em relação a isso. Eu não vou contar aqui a história toda, porque ela é cheia de detalhes, e muitos de vocês conhecem, mas quando esse rapaz aí era adolescente ainda, você lembra a idade? 10 anos. Quando ele tinha 10 anos, nós começamos a ter vários sinais de que Deus iria levá-lo. Nós já o havíamos consagrado ao Senhor, desde que eles nasceram. A primeira coisa que fizemos, quando os nossos filhos nasceram, assim que eles puderam sair de casa, foi trazê-los a um culto e dizer: Senhor, eles são teus. Entregamos no altar. Mas nessa ocasião nós fomos provados, porque começamos a ter vários sinais de que Deus iria levar o Gabriel. Pessoas sonhavam, traziam uma palavra, aquilo foi angustiando o coração da Mônica a princípio. E foi se acumulando uma série de coincidências que fez com que primeiro ela e depois eu entendêssemos que nós seríamos provados e que o Senhor recolheria o Gabriel. E a provação, de fato, assim tomou forma quando a minha cunhada passou, a irmã da Mônica passou por nossa casa com seus filhos, os primos deles, né? E indo para a praia, Florianópolis, de férias, e nos pediram: deixa o Gabriel ir com a gente, ele está de férias aí, vai passar lá algumas semanas conosco. E nós deixamos, mas quando todas aquelas palavras e sonhos e tudo que estava acontecendo vieram à nossa mente, meu Deus, que desespero. Porque ele partiu e literalmente, irmãos, você não sabe do que eu estou falando, a não ser que você já perdeu um filho, mas havia uma certeza tão grande que ele não voltaria. Que nós fizemos o nosso luto em casa. Eu entrei e Mônica entrou tantas vezes no quarto desse menino. Ele é carinhosão, sempre foi, muito presente, muito, participante das nossas vidas. Imaginar, tentar reprogramar a nossa vida sem o nosso filho, aquilo cortava. Nós choramos muito durante aqueles dias. Eu tive uma reação assim que eu deixei que ele fosse, e que todas aquelas informações assim, eu falei: o que eu fiz? Eu deixei o meu filho ir. Não, eu preciso estar do lado dele, como se eu pudesse assim defendê-lo. E eu cheguei a dizer: Mônica, vamos tirar férias também, vamos para lá. E foi aí que o Espírito Santo me provou. Porque Deus me disse: bem, se ele é seu, vá cuidar dele. Se ele é meu, deixa que eu cuido. Meu querido, sabe, você pode tentar imaginar, mas você não sabe pelo que nós passamos naqueles dias. Porque literalmente nós estávamos como Abraão, amarrando o nosso filho no altar e dizendo: Deus, ok, nós abrimos mão da vida dele pelo Senhor. Tu és digno de receber. Nós vamos sobreviver. Nós vamos reorganizar a nossa vida sem alguém tão importante para nós. Quanta angústia naqueles dias. De vez em quando ele mandava uma notícia: pai, amanhã nós vamos numa cachoeira. Bem, tudo não passou de uma provação, uma grande provação. Está aí ele do nosso lado, servindo a Deus com alegria, seguindo os meus passos, nos honrando e honrando ao Senhor acima de tudo. Deus nos devolveu, entre aspas, na verdade Ele não nos devolveu,
Ele simplesmente nos disse, ok, vocês ganharam pontos comigo, porque eu provei o coração de vocês. Eu tive uma noção do quanto vocês me amam, porque vocês foram capazes de entregar no meu altar o filho que vocês tanto amam. Bom, ele continua nas mãos do Senhor. Não é meu. Isso é consagração. Consagração é você se comprometer com o projeto de Deus. Não com o seu projeto, com o projeto de Deus na vida dos seus filhos. Não apenas aceitar, mas se comprometer, entende? Você precisa fazer de tudo para que eles sejam o que Deus sonhou. Isso é consagrar os filhos. E quem consagra, quem entrega, não perde. E certamente isso faz muita diferença. Pais bem-sucedidos consagram seus filhos ao Senhor. Pais bem-sucedidos, ouçam, isso é muito prático. Pais bem-sucedidos pagam o preço para levar seus filhos à casa de Deus. Versículo 24 em diante. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló. Com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela, Ana, lhe disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção para a frase que está aqui no versículo 24. Levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor. Querido, nós precisamos entender que compete a nós, os pais, levar os nossos filhos ao altar. Que por um bom tempo das suas vidas, eles precisam ser governados. Eu vejo, assim, uma discrepância, uma incoerência na vida de muitas famílias cristãs. Eu vejo famílias de pessoas que servem a Deus e conhecem a palavra, que são governadas pela imaturidade dos filhos. Quem manda na casa é a vontade de uma criança, de um adolescente, quem determina o que quer e o que não quer. E pais que se entregam a isso, pais que se deixam ser governados em nome do amor, eles dificilmente terão seus filhos no altar. Nós precisamos exercer governo sobre os nossos filhos enquanto eles estiverem debaixo do nosso cuidado, especialmente sendo formados. Posso ouvir um amém? Eu sei que isso não é simpático, eu sei que se eu me candidatar a alguma coisa precisando do voto dos meninos, dos adolescentes, eles não votarão em mim, mas eu preciso falar essa verdade. Pai, mãe, você precisa determinar o que é necessário na vida dos seus filhos. E eu vou dizer com toda a convicção que o que é mais necessário na vida dos seus filhos é que eles estejam na casa de Deus. Porque Satanás não está brincando, porque o inferno está metendo o pé na porta e invadindo as nossas casas para levar os nossos filhos à perdição, para destruir as nossas famílias. A fúria do inferno é enorme. E se você não pagar um preço, eu estou falando sobre pagar preço. Eu estou falando sobre amarrá-los ao altar. Se você entende essa expressão. Porque não são eles que decidem. Decidirão um dia. Mas enquanto estão sendo formados na infância, na adolescência e até mesmo na primeira fase da juventude, eles precisam ser conduzidos. Você precisa conduzir os seus filhos. E, bom, eu me lembro quando eu comecei a estudar. Nós morávamos numa cidadezinha do interior de Goiás chamada Porangatu. Alguém aqui conhece Porangatu? Uau, parabéns para você. Bem, hoje já é uma cidade maior. Naquele tempo, eu estou falando de 50 anos atrás,
Então, Porangatu era um lugarejo no meio da Belém, Brasília, cercada de poeira por todos os lados. Mas foi ali que eu comecei a minha vida escolar. E eu me lembro do escândalo que eu fiz para não ficar na escola. Porque eu era muito tímido e muito apegado aos meus pais. Então, quando a minha mãe me deixou na escola, eu fiz um escândalo. Eu não queria ficar ali, mas fiquei. E o escândalo foi repetido por alguns dias, mas fiquei. Porque, afinal de contas, eu entendi que eu teria que escolher entre ficar naquela sala de aula cheia de meninos estranhos ou... E foi assim, na marra que eu estudei. Entendeu? Dou graças a Deus porque meus pais não me deixaram governá-los quanto a isso. Normalmente não deixamos, né? Os filhos, querendo ou não, têm que estudar. Mas por que você valoriza mais a escola do que a igreja? Não, eu não estou diminuindo o valor da escola. Aliás, nós temos uma escola aqui, que é uma escola com princípios cristãos, para ajudar você a criar os seus filhos em valores cristãos. Mas nós temos valores invertidos, irmãos. Eu sento, às vezes, com a Cris, que é a pastora da Igreja da Criança. Nós temos aqui um ministério, uma estrutura para ajudar as crianças a conhecerem ao Senhor. Agora mesmo, eles estão tendo culto na linguagem deles, recebendo a palavra na linguagem deles. Nós temos células de crianças, nós temos, em média, 700 crianças em célula. Pequenos grupos espalhados na cidade. Legal, né? Mas eu tenho uma má notícia. A Cris sempre me fala isso, Danilo, é impressionante. A maioria absoluta das crianças que estão em nossas células são filhos de pais não convertidos. São filhos de pessoas que não fazem parte da igreja. E grande parte, eu não sei se eu posso falar, a maioria precisava conferir com ela, mas grande parte das crianças da igreja, filhos dos membros da comunidade, não frequentam uma célula. E por que não frequentam uma célula? Porque não querem? Eu posso garantir que não. Não frequentam uma célula porque os seus pais acham que é investimento demais sair de casa uma vez por semana e levá-las. Agora pegou, hein? É muito. E eles não estão dispostos a pagar esse preço. E, amados, se nós não pagarmos o preço de levarmos nossos filhos à casa do Senhor, você entende? A casa do Senhor, eu estou falando a essa vida de relacionamento com Deus, da qual a igreja, a comunidade, é uma das ferramentas principais, no nosso caso aqui. Se você não tiver essa disposição, meu querido, você tem um pré-adolescente em casa, ele passa a semana sendo encharcado de todos os lados, pela televisão, pela internet, pelas amizades de gente que não tem nenhum princípio, não recebe nada em casa. E você não tem a coragem de, sábado pela manhã, pegar o pré-adolescente, que por acaso é seu filho, e trazer aqui, para estar com os LKCs, tendo experiências no altar, e depois você quer que ele sirva ao Senhor. Desculpa, mas isso não vai dar certo. Pais bem-sucedidos pagam o preço para levar seus filhos à casa de Deus. Querendo ou não, viu? Não, mas se eu forçar... Sabe, queridos, muitas das coisas que nós aprendemos e que são saudáveis na nossa vida, nós aprendemos porque houve alguém que nos forçou. Alguém aqui escova os dentes todos os dias? Levanta a mão aí, só para eu saber. Tem um pessoal aqui que não. Eu tenho certeza que você foi forçado a isso um dia. Pelos seus pais, sim ou não? Sim. Bom, a Mônica se formou em odontologia, então ela não apenas forçava, como oprimia os meninos. E ficou marcado na nossa memória esse personagem aqui, só que ele era pequenininho e tinha que escovar os dentes muito bem. Não podia ser aquela... Tinha que ser bem feito. E ele, com soninho, começou lá, deitou na cama. E
E a escova caiu lá na cama, e ele estava dormindo, e de repente vem a Mônica e fala, Gabriel! E ele acorda e sem a escova. Lembra? Aí, ó, tem um sorriso bonito agora. Sabe, nós precisamos governar os nossos filhos para aquilo que é bom. Queiram eles ou não, enquanto nós tivermos esse poder em suas vidas, nós precisamos exercê-lo. Desculpa, irmão, não é a sua criança que tem que determinar o que ela quer comer ou não. Hoje pegou. Bem, uma coisa puxa a outra e eu não quero me desviar da palavra que eu tenho aqui. Pais bem-sucedidos pagam o preço por levar seus filhos à casa de Deus. Mas, pais bem-sucedidos, vocês estão comigo ainda? Amém. Ok. Pais bem-sucedidos, ouça, valorizam a cobertura sacerdotal. Olha o que acontece aqui, versículo 11 do capítulo 2 de 2 Samuel. 1 Samuel, na verdade, né? Essa é 1 Samuel, eu que anotei errado aqui. Então, Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir ao Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Esse casal chamou um sacerdote para fazer parte da história. Não, eles não terceirizaram seu filho. Se você ler a história, você vai perceber quão intensos, quão comprometidos eles estavam, mesmo naquele tempo em que eles deixaram Samuel na casa do Senhor. Mas eles chamaram um sacerdote para fazer parte da criação dos filhos, com eles. E eu quero te dizer, isso vai ajudar muito você. Infelizmente, uma parte dos pais que dá tanta cabeçada e acaba perdendo seus filhos, o faz, porque faz um círculo ao redor da sua casa e dizem, isso aqui é problema meu. Pastor, líder, não tem que meter a colher nesse negócio. E nós não estamos aqui para criar os seus filhos, viu? Não é o nosso papel. Não estou falando sobre terceirizar. A responsabilidade, a autoridade dos filhos está sobre os pais, não sobre um pastor ou sobre um líder. Mas ouça, por favor, entenda, nós estamos aqui como sacerdotes de Deus na sua vida, para usar esse termo, para ajudar você. Nós temos a palavra, nós entendemos a palavra. E por incrível que pareça, uma parte das pessoas que acaba depois de um tempo conosco, deixando esse lugar, mas é uma parte significativa. Na verdade, o faz quando há um conflito entre o que os seus filhos querem e o que a liderança da igreja está ensinando. E muitos dos pais, nesses momentos, passam a ser governados pela imaturidade dos filhos. E abrem mão de cobertura, abrem mão de conselho. E passam a seguir os seus filhos na loucura que é própria da juventude. E muitas vezes não os recuperam nunca mais. Além de se perderem no caminho. Quem sabe do que eu estou falando? Pais bem-sucedidos valorizam cobertura sacerdotal. Amém, queridos? Amém. O meu tempo está chegando. Quem pode me dar mais 5 minutos? Quem me dá? 5, 10, 15, 20, 25. Já deu. Já é suficiente. Mas eu já estou acabando. Quero só te dizer mais 2 coisas. Pais bem-sucedidos dão suporte à espiritualidade dos seus filhos. O que nós queremos, por fim, claro, nós queremos que os nossos filhos sejam profissionais bem-sucedidos, por isso vale a pena investir em boa educação, em boas escolas, se você tem essa condição, se você pode colocar os seus filhos numa boa escola, na infância então e na pré-adolescência, se eles podem estar numa escola cristã, melhor ainda, porque, sabe, os valores do mundo são tão agressivos e tão antagônicos aos valores de Deus, que talvez seja difícil você recuperar a mente dos seus filhos se eles estiverem entregues à filosofia desse mundo. Mas, enfim,
Nós queremos que os nossos filhos sejam bem educados, que eles amanhã sejam bons profissionais, pessoas de sucesso, que ganhem dinheiro, todos nós queremos. Mas o que eu mais quero dos meus filhos é que eles sejam pessoas espirituais. Que eles tenham um relacionamento vivo com Deus, sejam apaixonados pelo Senhor, sejam inegociáveis em relação à palavra de Deus. Então, pais bem-sucedidos investem na espiritualidade de seus filhos. Isso é mais do que levá-los à casa de Deus. Vou justificar a minha afirmação lendo 2 versículos aqui, versículos 12 e 18. Os filhos de Eli, ou seja, os filhos do sacerdote, no caso, eram ímpios. Não se importavam com o Senhor. Versículo 18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Veja bem, havia um contraste que infelizmente há. Eu gostaria que não houvesse. Eu gostaria de olhar para essa multidão e para os filhos dessa multidão e dizer: todos são santos, todos são comprometidos. Mas infelizmente nem todos são. Dentro da casa do Senhor há pessoas que não estão comprometidas com o altar. E nós não podemos ser inocentes, porque a verdade é que muitos pais pegam seus filhos e soltam no meio da igreja, como se a igreja fosse o ambiente estéril, completamente livre de qualquer risco. Deveria ser, mas não é. Porque entre nós há pessoas e pessoas. Entende? E, portanto, nós precisamos investir na espiritualidade dos nossos filhos. Nós precisamos monitorá-los, e não apenas monitorá-los, nós precisamos ajudá-los a estar conectados às pessoas certas. Samuel estava na casa do Senhor e ele podia se conectar a referências ruins, que no caso eram filhos do sacerdote. Ofni e Finéias eram jovens completamente depravados, que não tinham temor do Senhor, mas estavam na igreja, para usar esse termo. Porém, diz aqui que o menino Samuel ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. E aqui está a mão dos seus pais, da sua mãe especialmente. Porque essa túnica de linho, que era a vestimenta de um sacerdote, e ele estava sendo formado para ser um sacerdote. Essa túnica de linho, versículo seguinte, você vai ver, ela era tecida todos os anos pela sua mãe. Então, o que eu quero dizer é que, ainda que a igreja não seja um lugar completamente seguro, eu quero te dizer que a igreja é o lugar mais seguro da terra. Ok? Então não se desculpe, não seja enganado, porque eventualmente nós temos uma ou outra decepção, e aí alguém entra na bobagem de dizer: bem, da igreja também é tudo igual. Não é tudo igual. Não é tudo igual. E mais ainda, se você estiver investindo, se você estiver ajudando seus filhos a escolher, nós fizemos isso a vida toda. Nós não apenas queríamos saber com quem os nossos filhos iam sair, na casa de quem iam dormir, como nós estávamos dizendo sim ou não. Não, para essa casa, desculpa aí, filho, mas você não vai não. E parece que deu certo no nosso caso. Eu tive que explicar muitas vezes, não é? Mas por quê? Você conhece essa? Os pais conhecem essa pergunta. Mas por quê? Alguém conhece essa pergunta? Talvez você não tenha se lembrado, então vou te ajudar. Mas o fulano de tal faz. Quem sabe do que eu estou falando? E eles sempre tiveram a mesma resposta. Ok, o fulano de tal é pai do fulano de Tinho, mas você é meu filho. Então as nossas regras são diferentes. Meus queridos, eu sei que custa, eu falei que custaria. Mas como eu quero ver você feliz com o resultado da obra de Deus na vida dos seus filhos. Eu tenho uma última verdade para compartilhar com você. Filhos, aliás, pais bem-sucedidos, têm que se reinventar.
Pais têm que se reinventar a cada fase da vida dos seus filhos, porque a gente tem que mudar com o tempo. Sabia disso? Porque às vezes erramos, estamos tratando crianças como adultos, e às vezes erramos porque estamos tratando adultos como crianças. Nós precisamos entender cada fase. É muito interessante o relato aqui, versículo 19 do capítulo 2. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. E o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou, deu à luz a 3 filhos e 2 filhas, aí a porta abriu mesmo, glória a Deus, aleluia. Gostaram da experiência? Que Deus abençoe essa igreja aqui. Eu estou muito crédulo de que depois dessa palavra de hoje, daqui 9 meses, certamente nós vamos experimentar um crescimento maravilhoso. Amém, irmãos? Mas o que eu quero mostrar para você é que todos os anos, Ana tinha que trabalhar uma túnica nova, maior, para o seu filho Samuel. E às vezes nós não estamos dispostos a fazer isso, ou não temos discernimento. Não sabemos quando é tempo de tratar uma criança como criança, e tratamos crianças como adultos, deixando-as decidirem até por nós. Não é verdade? Entregamos nas mãos delas coisas que elas não têm condição de gerenciar. E aqui eu faço só um breve parêntese para te dizer, cuidado com esse equipamento que fissura todas as crianças, chamado smartphone. Não estou dizendo que você não possa dar, mas estou dizendo que você não pode entregar aos seus filhos pequenos um smartphone. Porque através dessa telinha eles terão acesso a um mundo podre, se você não estiver muito por perto. Mas a túnica tem que ser trocada. Chega uma hora que você precisa dar mais liberdade. Chega uma hora que você precisa confiar nos seus filhos. E eu percebo que muitos pais têm dificuldade de discernir o tamanho de cada tempo. Procure buscar a Deus sobre isso. Amém, queridos? Sabe, tudo isso foi o que Ana e Elcana fizeram e que pavimentou, não determina, porque filhos têm que decidir num determinado momento. Mas quando nós pavimentamos o caminho deles com as nossas atitudes, é muito mais provável que eles sigam pelas mesmas veredas que nós. Você entende? E o último texto que eu quero ler está aqui no capítulo 3. Porque pais bem-sucedidos também têm que entender que haverá um dia em que os filhos terão que ouvir por si só a voz do Senhor. Durante um tempo, nós os guiamos. Durante um tempo, nós colocamos os valores neles e nós procuramos transmitir-lhes a nossa fé. Isso é eficaz. Mas ouça, por favor, entenda isso. Você que é pai, você que será pai, você que orienta pais. Nós somos chamados a interferir na vida dos nossos filhos, mas nós não fomos chamados para ser Deus na vida dos nossos filhos. Fala para essa pessoa que está aí ao seu lado, você não é Deus na vida dos seus filhos. Desculpa aí, tá? Vou ler o texto bíblico. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. Algumas coisas são narradas, eu vou pular aqui para o versículo 7 para a gente terminar. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada.
O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: vá, deite-se, e se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois teu servo está ouvindo. Meus irmãos, esse é o ponto para o qual nós devemos nos dedicar e orar, que finalmente a palavra do Senhor seja revelada ao coração dos nossos filhos. Porque, ouça, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. O que nós podemos transferir é muito poderoso e nós temos que transferir o nosso exemplo, a nossa fé, as nossas palavras, o nosso governo, enquanto eles precisam ser governados. Mas chega um momento, e eu estou falando da idade adulta, ok? Chega um momento em que eles precisarão ouvir a voz de Deus. Chega um momento em que eles precisarão se converter ao Senhor. Porque Deus não tem netos. Deu para entender isso? Deus só tem filhos. Graças ao Senhor, os meus ouviram a palavra do Senhor, não através da minha boca. Os meus tiveram a sua conversão ainda na adolescência, e estão firmes com o Senhor e tenho certeza que estarão por toda a sua vida. Que seja assim com os seus também. Deu para entender? Filhos. Uma bênção chamada filhos. Eu quero orar por você, pela sua casa, por favor, fique em pé.